Olá, gente, novamente com o Backcast aqui. Backcast? Fazendo bate-papo. Nosso podcast, né? Fala podcast, fala em Backcast, não sai. Trava-língua. É um trava-língua, nossa, eu já estou com a língua travada, já estou todo travado já. Mas é um prazer muito bacana aqui, que nós vamos falar de um assunto com uma amiga muito querida. Nós temos um programa de rádio, que está voltando agora esse programa de rádio, né? Oba. Uma notícia muito legal, que é o nosso Back-Papo. Back-Papo, ele está voltando, agora com mais tempo, né? E com pessoas tão queridas como essa que veio aqui, né? Que desenvolveu muito. E hoje com um assunto super interessante, né? Para mim foi uma surpresa que me falaram aqui que ela vinha, nossa, uma pessoa tão simpática, tão bonita, tão agradável. Ela vinha mais uma vez com a gente aqui, será ou que ela gostou, ou fala assim, vamos ver se eles aprenderam. Aqui, né? Tá. Então, mas quem é que veio hoje aqui? Olha que legal. De minha parceira. Que bom, mais um dia de gravação aqui, que legal. E hoje a gente tem uma presença mais que ilustre, tirando a rádio que a gente foi, que é a doutora Carla Iaconelli, especialista em reprodução humana. Prazer, seja bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Tudo bom? Feliz de estar aqui novamente com vocês. Já virou sócia, né? Já virou sócia nossa da gente. Sócia, tem que vir sempre. Mas sabe... Só chamar que eu venho. E você sabe por quê? Sabe por quê, doutor Roberto? Que eu acho que assim, a gente tem umas datas muito especiais durante o ano. Sim. E o Outubro Rosa é uma data muito especial, né? E que eu acho que, além do alerta, vale a gente falar sobre tratamentos. Sim. Né? E fora isso... A imprensa está bombando em relação à gravidez tardia e bem tardia, de 55 anos, da Cláudia Raia. É bem tardia mesmo, doutor? Sim. É bem, mesmo? 55 anos é uma gestação bem tardia, hein? Mas ela é uma mulher saudável, ela vai super bem. Eu acho que esse bebê vai vir com muita luz e muita saúde. Mas 55 anos, a pessoa já tá na menopausa. Algumas sim, outras não. A menopausa, ela não tem uma data marcada. Então, não quer dizer assim, fiz 50 anos, entrei na menopausa. A menopausa é um evento. Olá, ela. Olha que linda. Toda menopausa, feliz, radiante. Tá bonitona. Já tá com 3 meses? Parece que sim. Eu não sei detalhes, né? A barriguinha ela tá aparecendo, bem gravidinha já. Olha... Bom, primeira coisa para entender essa questão de gravidez tardia, não tardia, menopausa, engravidar na menopausa é possível, é a gente entender o que é menopausa. O que é menopausa? Menopausa, você pode dizer que está na menopausa depois de 1 ano da sua última menstruação da vida. Então tem uma menstruação, aí não, parou. Aí parou. Parou. Você vai contando o tempo. Deu um ano... Tá na menopausa. Então para cada mulher é um período, né? Então existem mulheres, 1 a cada 1000 mulheres tem a menopausa na faixa dos 30 anos. Nossa! Que é a menopausa precoce. 1 a cada 100 tem na faixa dos 40 anos. E as restantes, a maioria começa a entrar na menopausa a partir dos 45. A partir. Né? E por que acontece a menopausa? Porque a gente já nasce com todos os óvulos que a gente vai ovular. Desde que a gente é formado lá com 8 semanas de gravidez, aquele embriãozinho já tem todas as celulinhas que vão se transformar em óvulos. Quer dizer, o famoso perdeu. Exato. Essas células, no momento em que nós temos, 18 semanas de gravidez, a gente tem mais ou menos 7 milhões dessas células. Quando a gente nasce, a gente tem 1 a 2 milhões dessas células. Nossa! Então, no momento que a gente entra na puberdade, já perdemos
uma grande parte. Nossa, doutor. Existe uma seleção natural, né? É um funil, então vai afunilando. E a gente, quando chega na menopausa, restam 1000 óvulos, algo assim, né? O fato é que então, na menopausa teria condição, então, teoricamente, de a pessoa engravidar? Teoricamente, não. Teoricamente não. Teoricamente, não. Teoricamente, não. Sim. O que acontece às vezes, as mulheres que falam, eu achei que eu estava na menopausa, mas eu estava grávida. Por quê? Quando você engravida, você não menstrua. Certo. Então, a mulher já com a idade lá de 45 anos, sim, ainda pode estar ovulando. Então, ela vai lá, ela engravida e para de menstruar. Aí ela pensa assim, deve ser menopausa, porque eu não estou menstruando. E aí vai descobrir que está grávida. Outros casos são o seguinte, a mulher para de menstruar, porque antes de vir a última menstruação, vamos entender, gente, que menstruação é consequência de ovulação. Sim. As mulheres têm um ciclo menstrual. Então, para menstruar, precisa ter ovulado antes. Então, às vezes, ela teve uma irregularidade, ficou 3 meses sem menstruar com 46 anos. Daí ela imagina, estou na menopausa. E aí, de repente, o ovário resolve funcionar, porque não deu 1 ano, ela ainda não está na menopausa, ela é engravida. Então, isso pode acontecer. Quer dizer, a pessoa acha que está com menopausa, mas não está. E aí, de repente, o ovário está claudicando. Ele não está parado, ele está claudicando. Esse claudicando não é de Cláudia Raia, não. É parecido. Eu acho que a gente pode adotar. É verdade, hein? Vai virar um meme. Nossa, gente, é muita coisa. E eu vou fazer até um parêntese, porque eu vou fazer... 48. Tá Ai, não, né? Você sabe que até vou fazer um bullying aqui comigo. Quando às vezes eu sento. O dia inteiro fazendo bullying com ela. Não, pessoal, quando às vezes eu tô num ônibus, alguma coisa. Você pode se processar, né? Ou eu vou virar fazer stand-up, né, doutor? Mas às vezes eu sento, o pessoal fala, pô, eu tô num ônibus, o pessoal tira do lugar assim. Eu falo, não, mas eu não tô grávida. Eu falo que tá. Aí eu falo, você pode sentar e falar, tá bom, então eu vou aproveitar, né? Que eu passo por. Tô mesmo. Mas vou fazer 48 anos, né? E realmente tô no período dos fogachos, né? Gente, tá todo mundo com frio, eu tô com aquele calor, dormindo de camisolinha. Por isso que ela liga o ar-condicionado aqui, eu tô tremendo aqui, lá o ar-condicionado aqui, caindo neve aqui. Menopausa não é fácil. Os sintomas são podem ser muito incômodos. Demais. Então, assim, eu queria dar um recado para as mulheres agora nesse momento. Então deixa eu até gravar. Um recado importante. As mulheres têm 2 certezas na vida. A primeira é a menopausa. A segunda é a morte. Então, assim, a menopausa vai chegar, gente. Não tem jeito. Vai chegar. Anotem. Então, a gente tem que estar preparada para ela. Como que a gente se prepara para a menopausa, né? Então, a gente tem que pensar que a menopausa é a parada de produção de estrogênio e progesterona pelos ovários. Então, a gente tem que pensar, o que o estrogênio e a progesterona fazem por nós, que a falta deles vai me proporcionar. Primeira coisa, vai começar 2 anos antes da menopausa, que é a parada das menstruações, já começa a acontecer uma mudança da composição corporal. Então, a quantidade de massa magra vai sendo substituída, né, por tecido adiposo. Isso não acontece. Eu não sou culpada. Né? Então, a gente precisa se preocupar, sim, em fazer atividade física, em construir massa magra, músculo. Outra coisa, os ossos também são prejudicados, porque a queda do estrogênio faz com que a gente tenha mais propensão até osteoporose. Então, os ossos vão ficando mais rarefeitos, vai dando osteopenia, osteoporose. E isso tudo tem a ver com a queda do estrogênio. A mulher só sofre, né? Mas os homens também têm os negócios ruins também, né? A mulher só sofre, viu? Então, o que inventou esse negócio de melhor idade? Não, mas eu acho que todas as idades têm algo bom. Tem. A gente evolui como ser humano. A gente é muito mais sábio, mais experiente. E isso é bom. Às vezes a gente faz pouco caso de, experiente. É bom, gente. Poxa vida. A gente deixa ele fala assim, doutora Carla. Ele fala assim, mas ele assim, ele acorda
3 horas da manhã pra trabalhar, aí vai dormir 2 horas da manhã, só dorme 1 hora. Ele tem um pique, que é... Tem um filme que é interessante, aquela Benjamin Button, uma coisa desse, que acordava... Ele nasce mais velho e vai ficando mais novo. Quando ele estava com 20 anos, estava com uma experiência fantástica com 20 anos. Acho que é um sonho, né? É um sonho. Eu acho que o sonho do ser humano é ter a cabeça, né, dos 60. Eu acho que 60... Eu tô com 40. Eu acho que quando eu tiver 60, eu vou estar numa fase muito boa... não sei. Psicologicamente. De conhecimento, de vivência. É que você não liga mais muito para algumas coisas que eu precisaria ter ligado, né? E aí, e se você tem, a cabeça de 60 com o corpo de 20, ninguém te segura. Ai, já pensou? Por isso que eu falo para as mulheres. Existe alguma maneira de a gente manter essa vitalidade, de manter... da gente se cuidar mesmo, porque além do problema corporal, né, da constituição óssea, corporal, também tem a parte cardiovascular, né, tem a parte cognitiva. O estrogênio, ele atua no cérebro, então a queda do estrogênio faz com que a gente perca um pouco até da nossa capacidade cognitiva. Nossa, que sério. Da perda de memória, depressão. Muitas dessas coisas aparecem na fase da menopausa. Dificuldade para dormir. Insônia, nossa. Insônia. O ciclo circadiano é fundamental para o funcionamento do corpo, né? Então, se você consegue, de alguma maneira, se preparar para essa fase, psicologicamente, no fato de aceitar... Sim, as duas preparações, né? Psicologicamente e fisicamente, né? E fisicamente... Falando com um médico, né, de confiança, um ginecologista, um endócrino, alguém da sua confiança, para olhar para o seu caso e ver se você necessita de uma reposição hormonal. Para que essa transição... Você é a favor de reposição hormonal? Eu sou muito a favor. Tem umas ideias, né, que sim, que não. De câncer, né? Eu sou a favor. Que dá câncer. Eu sou muito a favor, e eu sou a favor da medicina individualizada. Eu sou a favor do médico olhar para cada paciente. Não existe assim, eu sou a favor da reposição hormonal. Então, todo mundo... Não é para todo mundo. Vamos sortear hoje uma reposição hormonal para o primeiro ouvinte. Não dá. Eu sou contra a reposição hormonal. Poxa vida, você vai deixar uma mulher que teria mais 10 anos de vida, sabe, de vida com qualidade. De repente, você deixa de tratar uma pessoa... que está aí ativa, trabalhando, que poderia ter uma vida produtiva maior, e aí ela vai sofrer as consequências da queda hormonal, sendo que ela poderia ter passado melhor. Doutor Roberto, é que a gente aqui, a gente tenta levar uns assuntos de saúde mais leves, que a gente zoa, aliás, a gente zoa o dia inteiro, né? Aqui, a gente espera sexta-feira... O senhor não, né? Não, mas assim, é muito sério esse negócio da menopausa. Eu queria até mandar um beijo... Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Queria mandar um beijo para a doutora Lorena, que a gente tem um vídeo muito especial com ela e a gente vai entrar agora no Outubro Rosa, né? Inclusive, esse vídeo vai passar no Outubro Rosa, né? No começo de outubro agora. E ela teve, aos 32 anos, menopausa precoce por causa do câncer, né? De mama. Foi induzida a menopausa dela por causa do câncer de mama. Eu tive que induzir, inclusive ela congelou óvulos. Então que é um assunto que a gente vai tratar aqui. Lógico que a gente brinca, eu tô realmente entrando na menopausa. Quer dizer, eu acho que eu já entrei, e aí, assim, antes da gente falar de Outubro Rosa, de tanto assunto legal, eu só queria fazer uma consulta. Você já viu que todo médico que eu vejo, eu aproveito, né? E a gente tá com uma especialista em reprodução humana aqui, que é, né? Mas assim, essa... Você dá o CPF pra ela, passa a conta. Queria fazer uma consulta da reposição hormonal, mas assim, eu sinto alguma coisa, fala assim, além da massa, né, que é aumento corporal de massa gorda, né, do peso, assim, a insônia, essas coisas, a reposição hormonal, ela efetiva tudo isso, melhora o sono, é isso? Sim, a reposição hormonal, ela tem essa função. A mulher faz uso da reposição hormonal para melhorar os sintomas da menopausa, da baixa de estrogênio. Então, ela repõe estrogênio. Além de ter além de ter todos esses benefícios, a gente não pode esquecer de falar da vida sexual da mulher na menopausa.
A vida, não entendi. Gente, não, eu também. Depois eu vou assistir o bate-pé. A gente quer saber seu depoimento agora. Mas assim, e aí quem tem DIU pode fazer a reposição hormonal? Você sabe que o DIU ele pode ser parte da reposição hormonal. O DIU com progesterona. Porque quando a mulher tem útero, tem que ter um balanço, né, entre estrogênio e progesterona. E o DIU pode ajudar, enfim. Tudo é individualizado, né? Em alguns cada caso a gente pode usar caso. o DIU em conjunto com o estrogênio. Mas eu queria falar da vida sexual da mulher na menopausa, porque a gente esquece que a mulher na menopausa também transa, também tem vontade de transar. E assim, tem os pudores, que sexo faz parte da vida, né? Faz parte da vida, faz parte da saúde como faz parte um todo. da morte. Faz parte da vida, então precisa ter uns pudores, né? O senhor falou assim que teve um lugar, né, que falou que se o senhor transa, se o senor não sei o quê, não era isso que tinha uma palestra? Daí que eu fui no Pânico, eles perguntaram se eu fazia sexo. Porque você falou do bactéria, não sei o que, eu falei, sério, eu falei, claro que eu faço. Eu pego a menina, eu coloco na cama, jogo álcool e flambo. Que horror! Eu falei, assim é que eu toco. O pessoal acha que eu sou um monstro. Que horror! Mas a parte sexual é muito importante, né? Muito. E nessa fase tem muitos problemas, né? Pois Quais é. São? E acontece uma síndrome que a gente fala que é a síndrome gênito-urinária da menopausa. Então, começa a haver começa a afinar a pele mesmo, a mucosa, começa a ficar mais fina. E isso gera muita dor no ato sexual. Gera a secura vaginal que se fala, é a falta da lubrificação pela falta de estrogênio. Então, hoje a gente tem mecanismos, a gente tem estratégias para conseguir melhorar isso e melhorar a vida sexual dessa mulher. Porque fica mais sensível, dói, então... não lubrifica tanto, Não né? lubrifica tanto. E pode começar a ter infecções urinárias de repetição, né? Porque também diminui a proteção. Fica tudo perto ali, né? A saída do xixi, o clitóris, a vulva. Quais tratamentos? Aumenta a possibilidade de infecção urinária, você falou? Aumenta. Tá. Então começa a ter... Eu nem sabia disso. É porque muda a acidez, porque Sim. o estrogênio está relacionado à imunidade. Então muda a flora, muda, né, a defesa mesmo. Sim. E só quem tem infecção renal sabe quanto que é desagradável isso que dói. Nossa Senhora. Às vezes se você não puder fazer reposição hormonal, existe o laser vaginal que ajuda. Então existem aí... Eu já ouvi falar até de botox na vagina, né? O botox na vagina... Botox é a toxina botulínica. Ela faz o relaxamento muscular. Então o botox ele é mais usado para quando a mulher... ela contrai muito os músculos da vagina. Isso é uma condição que chama vaginismo. Então, pode ser usado. Mas isso é uma outra coisa. É uma outra história. O que as mulheres podem usar na menopausa ou em qualquer fase da vida, se quiserem. Hoje em dia tem tratamentos que a gente pode usar esses preenchedores, né, colágeno. Você é a favor da estética íntima? Eu não. Eu acho que hoje em dia... a estética está tomando um caminho meio perigoso. Muito. Porque, assim, todas as vulvas são diferentes. Não existe um padrão de vulva bonito. Essa é bonita, essa é feia. Isso não existe. Cada uma tem a sua. É desse jeito. Agora, se algo na vulva da pessoa incomoda e fala assim, não me sinto à vontade, ela pode corrigir. Pode procurar um médico, um cirurgião plástico... E falar, quero corrigir isso, aquilo, porque tem uma pinta, às vezes pode ser um câncer, às vezes, né? Isso sim. Mas hoje existe uma cultura de nudes. Então as pessoas estão mandando nudes. Então, quer ficar bonitinha. A pepeca bonitinha. Os nudes estão... tem até perfume, né? Tem até perfume pra pepeca. Mas isso é uma grande besteira, porque... Eu estou muito por fora dessas coisas. Doutora, tá vendo? Isso que eu trouxe a doutora Carla aqui pra... O importante é você se sentir à vontade com você mesma, é relaxar na hora do sexo, é funcionar toda a engrenagem, né? Não ter dor, Não ter dor, aproveitar... E não é coisa de idoso ou de terceira idade, não. A menopausa é muito pelo contrário, porque a mulher que agora é de 48 é a nova de 30, a nova, né? Quer dizer, mais ou menos por causa da reserva ovariana a gente vai falar. Eu só fazendo um parênteses, o homem tem menopausa?
O homem tem andropausa, né? Andropausa. Você quer até que a gente tenha menopausa? Ele tá tentando né, eu fico pensando, a gente sofre tanto, né? Eu colocando, né? Durmo de camisola no maior frio, aí eu acordo já com o nariz, mas por quê? Porque eu não aguentei. Aí eu abro a janela, tá aquele vento, aquele frio danado, não durmo. Tô ferrada. Você não queria falar nada, mas... Eu tô ferrada, né? Mas a andropausa tem, né? Os homens, né? Tem. Só... acaba tem um amigo meu que brinca, falou assim, que só tem 2 grupos de homem no mundo, quem já falhou e os mentirosos. Nossa, e aí a menopausa, dentro desse contexto que a gente falou da Cláudia Raia, que é muito importante, a doutora Carla deu muita entrevista, né, na imprensa esses dias. Um tratamento para ter filho? Segundo ela, não. Não, foi uma coisa que aconteceu... Porque ela deu uma entrevista, porque tá na chuva pra se o Brasil parou para ver a entrevista dela na Globo. E nessa entrevista ela falou que foi algo assim natural. Ela deu a entender que ela descobriu com um teste, porque ela estava achando que o corpo dela estava estranho e ela descobriu. Eu que trabalho com reprodução humana, nunca vi alguém que está há 3 anos sem... É que eu estou falando do que ela disse. Sim. Né? Eu não sei. O caso dela é ela, mas o caso de outras mulheres. É extraordinário. Ela é a exceção da exceção da exceção e eu tenho que repetidas vezes falar, explicar para as minhas pacientes que a pessoa deve ter chegado um monte, né? É muito difícil isso acontecer. Não sei. É assim, é algo extraordinário, é um fenômeno da natureza. Né? Mas como uma mulher de 55 anos pode engravidar? Olha, qual é o... Se ela não está na menopausa, ela engravida transando como qualquer pessoa, né? Se ela não estiver na menopausa, é mais difícil de acontecer? A partir dos 45 anos, a chance de uma mulher engravidar por mês é menor do que 1%. Bem menor. O dela seria quanto? Assim, 1 para 1 milhão? O dela seria 1 para 1 milhão, eu acho, entendeu? Seria assim, algo raríssimo. Ainda ela não tendo ciclos regulares, eu acho que foi um fenômeno da natureza. Assim. Mas assim, eu tenho 55 anos, e aí eu... Acho que tô querendo, acho que você quer ter um filho, você tá muito... Não, eu já tô, né? Mas assim, porque eu acho que eu vi muita dúvida também, né, nas redes sociais. Eu tenho 55 anos, e aí essa mulher, como a Cláudia Raia, tá malhada, cuidou da saúde, ela nem parece 55, ela parece 40 anos. Então, quer dizer, a gente vê muita mãe com 40 anos. Eu quero ir, vai no seu consultório, né, de especialista de medicina reprodutiva. O que eu chego lá? Eu não tenho a sorte da Cláudia Raia, né? Mas eu quero ser mãe. Olha, a mulher que já está com 55 anos tem uma chance de ser mãe. Se ela tiver útero, a gente consegue fazer uma ovodoação ou uma embriodoação. Então, no que consiste esse tratamento? O grande entrave para a mulher de mais de 45 anos engravidar é a qualidade dos óvulos. Porque esses óvulos, lembra que eu falei no início que a gente já nasce com eles? Então, eles envelhecem com a gente também. E no momento em que... É verdade, né? Se você é uma pessoa com 55 anos, tem um óvulo de 55 anos. Exatamente. Então, esses óvulos, eles envelhecem conosco. Com o passar dos anos... Tem algum problema o óvulo mais jovem, mais idoso? Pode falar esse óvulo idoso? O óvulo de uma mulher com menos de 35 anos é melhor em formar um embrião do que um óvulo de uma mulher com 45 anos. E assim, claro que tem mulheres de 45 anos que engravidam naturalmente, têm filhos saudáveis, lindos, maravilhosos, tá? E tem mulheres jovens que não conseguem engravidar. Não dá para generalizar, mas em geral é uma qualidade ossária pior quando você tem já 45 anos. Quando você tem 55, nossa, né, provavelmente ela vai ter que lançar mão de uma ovodoação. A ovodoação é o seguinte, você pega um óvulo doado de uma paciente com menos de 35 anos. Então, esses óvulos são doados a ela, são fertilizados com o sêmen do parceiro, com o sêmen do doador, e também ela pode também pegar uma embriodoação, daí já é um embrião que já vem pronto. A pessoa, essa curiosidade, a pessoa sabe quem doou? Não.
a não ser que seja parente. Hoje no Brasil, a gente tem normas técnicas, né? A gente tem as normas do Conselho Federal de Medicina. E como é que funciona? Você pode receber óvulos de mulheres de até 35 anos. Existe um banco assim? Existe um banco. Existem bancos, né? As clínicas de reprodução humana são clínicas de banco. São bancos de órgãos e tecidos considerados, né? E, então, assim, tem que ter até 37 anos e pode ser uma parente de até 4º grau. Então, se você tem uma irmã, uma prima, uma tia, até 4º grau de parentesco. Se não tiver ninguém, ou se você não quiser alguém da sua família, porque às vezes você não quer falar, você não tem obrigação nenhuma de falar, e isso pode ser em sigilo, né? E você não quer abrir para a família, você pode usar óvulo doado de uma doadora anônima. Filho da minha prima, que às vezes a pessoa tem um... fica algo confuso às vezes, né? E, enfim, você não quer envolver a família, você pode lançar mão de óvulos de banco. Esses bancos, né, eles ficam nas clínicas de fertilização de pacientes que doam os óvulos que sobraram. Essas pacientes, claro que elas são triadas, são feitos exames. Mas existe assim, classes... Eu sei que eu pensar, mas uma pessoa quer um moreno, quer uma loira... Quer olho azul. O que a gente vê é o fenótipo. Então, se eu for... engravidar de um óvulo doado, eu vou ver se a doadora tem o meu fenótipo. O fenótipo é a aparência física. Isso. Então, se ela tem a pele parecida com a minha. Se ela tem os olhos parecidos, o cabelo, a altura. O tipo japonesinho, não sei. Busca esse DNA. A gente busca pelo fenótipo. Fenótipo. Ela tem que parecer com a receptora. Sim. Né? E isso, ela não pode ver foto. Quem escolhe é o médico. O médico escolhe. É o médico. Agora, no caso da Karina Bach, ela buscou um... sêmen, né? Um banco de sêmen fora do Brasil. E aí porque o filhinho dela parece ela escrita do olho azul. Fora do Brasil são outras legislações. Por exemplo, na Espanha, se eu for fazer esse tratamento de ovodoação na Espanha, é outra legislação. Lá é permitido que você pague para uma doadora. Então, assim, você pode virar e falar assim, eu sou... O que é difícil, por exemplo, aqui no Brasil. Se você é ruiva do olho azul, como é que você vai achar do olho azul? Não dá. É muito difícil. Sim. Oriental também é um pouco mais difícil. Então, tem países que você pode falar assim, você quer doar seus óvulos? Sim. Aí a clínica fala, olha, a gente te dá tanto, você doa seus óvulos pra gente, e tem uma receptora. E isso acontece, é uma transação e que para fazer um tratamento. Poderia pôr no jornal, procura-se uma ruiva de olhos azuis, não sei o quê. Não pode. Não é permitido. Não. Então não pode ter troca financeira, porque o que rege é a lei, a mesma lei que rege doação de órgãos. Então é a doação de células. Eu quero comprar um rim. Não existe. Tá. Só que lá eles têm algo diferente para... Na Europa pode? Na Espanha. Na Espanha. Então a Itália é de um jeito, a Espanha é de outro. Nos Estados Unidos pode. Tem banco, né, de sêmen, banco de óvulos também é permitido. E o brasileiro lá comprar? Por exemplo, o brasileiro vai, eu quero comprar. Aqui não pode falar na Espanha. A gente pode importar. Então a gente pode importar, mas fica muito caro. Então acaba que no dia a dia, claro, tem casos especiais que acaba tendo que importar. Principalmente sêmen. Sêmen a gente importa bastante, porque não é tão caro, né? A coleta do sêmen é muito mais barata, porque o homem, a técnica é por masturbação. Agora, a mulher, para a gente conseguir óvulo, precisa tomar aquelas injeções todas. Tem todo um tratamento, punção, exames. Exame, então é mais caro. Mas deve ter muito, eu não sei, muito, entre aspas, né? Pessoas que vão lá, quero ter um filho, eu vou lá para Espanha. Tem. Tem sim. Fazer um parênteses aqui que você tá tomando uma aguinha, ó. A gente tem uma canequinha que a doutora Carla vai receber da Rec Brindes. Nosso parceiro aqui, olha, que linda canequinha. Obrigada, Rec Brindes. Vira até, né? O pessoal coleciona, né? Coleciona aqui. A gente tá muito feliz. Nosso podcast é fogo, né? Muito chique. Isso aí é muito chique. Tem a Bela Paulista, nossa parceirona, que, nossa, traz coisas maravilhosas. E, doutor, que mais aqui, ó? O senhor gosta de falar
A história é muito legal. Esse aqui bacana, esse produto aqui. Indústria para favela. Eu gosto é para você, tá vendo? É um presente. Parece tudo isso para favela, mas é uma fábrica que faz os produtos excelentes, excelente qualidade. Então a cabeça do dono, que eu conheci até num evento que estava fazendo social, isso aqui tudo, e ele tem uma ideia de falar, por que o pessoal de comunidade não pode ter um produto com qualidade? Né? Então ele botou o nome de Indústria para Favela, mas são produtos de altíssima qualidade que ele leva para as comunidades estatal. Então você vai testar. Ai, olha, maravilhoso. Esse meu cabelo tá assim tão lindo, ó. Obrigada, tô muito feliz com. Eu falo, não, mas você sabe que eu tava no shopping, até vou falar, viu, Érico? Eu tava no shopping, o pessoal primeiro acha que é aplique. Falou assim, você tá com aplique. Aí depois falou, nossa, tem um brilho. Indústria para favela. Tá vendo, né? Tô chique. Mas é bonito, além de levar um produto com qualidade para as pessoas, ele pega pessoas para comercializar da própria comunidade. Bacana. Sabe? Então ele faz um trabalho muito bonito, social. E aqui, o nosso Backcast, esse estúdio maravilhoso. Gostou daqui, bonito, né? Maravilhoso. Eu gostei. Eu achei aqui um lugar de ótimo gosto. Tudo, né? Bem, a decoração. Muita vontade, muita acolhida. Nossos produtores aqui, da Fortalk, todos os produtores, né? Uma empresa maravilhosa que nos acolheu. Que a história é muito engraçada, que eu tava procurando... Por alguns motivos, a gente teve que parar um pouquinho o programa de rádio que a doutora Carla foi. Aí, eu fiquei muito triste, porque a gente tinha tanta gente legal para conversar, né, fazer entrevista, e eu, que 24 anos atrás das câmeras, agora eu não consigo mais sair disso aqui. Estrela agora você só quer ficar melhorou até minha autoestima, assim, né? Nossa, não quero, porque eu não quero agora. Eu falei, ele falou, não, você vai na frente. Eu falei, doutor, eu sou sua assessora. Aí eu falei, doutor, não tô conseguindo um lugar legal pra gente fazer o podcast e tal. Ele falou, calma. E ele foi num evento e sentou do lado do nosso diretor. Quando? Aí ele conversando, você sabe que tem uma pessoa falando comigo, eu acho que é a sua assessora. Olha só. É que tinha tanto discurso chato que nós ficamos conversando lá e dando risada. Nós mesmos dando risada. Aí eu falei, não acredito, eu tô tentando falar com um monte, eu mandei, vi uma matéria várias vezes. E aí ele falou, então vai lá na segunda conversar. E deu certo. Acontece, né? Que nem Deus, né? Deus, né, doutor? Que nem reprodução. Então, como eu acredito que a gente tem que dar uma forcinha. Mas a gente tem que dar uma ajudinha, mas acontece. E aí eu acredito que a vida é essa mão dupla e que nada é por acaso. Então eu quero agradecer nossos patrocinadores, né? Exato. Nossos apoiadores, na verdade, né? E as pessoas que vêm aqui, como a doutora Carla. Doutora Carla, uma pergunta para você. Essa matéria que você faz é uma matéria maravilhosa, bonita, rentável. Por que tem pouca gente que faz isso? O que faz isso? Reprodução humana. A reprodução. Olha, está crescendo muito a reprodução humana no Brasil. Sim. Porque os tratamentos... Gente. Nossa. É porque é pouco acessível. Eu acredito que são tratamentos caros. Eu até te dou um exemplo, sem querer te cortar, desculpa, ele vai te cortando. Eu sou biomédico. Tipo o Jô Soares, sem querer te cortar. Por que eu estou perguntando isso? Senão fica uma coisa bem fora. É que eu sou biomédico e dentro da biomedicina tem uma parte de reprodução lá. Chegaram com um pedido lá para a gente, salário inicial alto, mas muito alto mesmo. Eu só querendo contratar. Ficamos 1 mês, 2 meses, não conseguimos, eles queriam 5 pessoas na época, foi ano passado, nós conseguimos 2 ainda a forceps, né? E não conseguimos mais. Falei, puxa, o que está acontecendo? Que as pessoas preferem fazer uma coisa que ganham, sei lá, na época era 10 vezes menos, tá? Recém-formado. E muito difícil realmente encontrar, mesmo nos congressos, a gente uma pessoa que faz isso é difícil encontrar. Você fala, poxa, um dia eu tenho uma oportunidade de falar, por que não atrai tanto assim, que é um assunto bacana, um assunto legal, você gostou de fazer, um assunto bom de comentar, um assunto que paga bem? Olha, eu acho que a reprodução humana é uma paixão. Né? É uma área da medicina muito especial mesmo. Eu me apaixonei por reprodução humana e acho que vem de família, né? Porque o meu tio trabalha com isso, foi um dos pioneiros no Brasil na reprodução humana. Sim. O doutor Assunto Iaconelli, foi com ele que eu aprendi quase tudo que eu sei hoje. Ele tem uma clínica grande, que foi uma das primeiras do Brasil.
que é a Clínica Fertility. Então, eu cresci lá dentro. Eu terminei a minha faculdade de medicina, fiz clínica geral. Na clínica geral, eu aprendi muito de endocrinologia, do funcionamento do corpo humano, das glândulas, e eu me interessei muito por essa área. E, terminando a residência de clínica, eu falei, vou conversar com esse meu tio e perguntar para ele como é que é, né, essa área de reprodução humana, porque eu gosto tanto de endócrino. Então, eu fiz uma pós-graduação, né, com eles, a Associação Instituto Sapiente. É também uma das mais antigas pós-graduações, e tem também, tem para biólogo, biomédico, tem para veterinário. Então, eles formam tanto médicos quanto biólogos. Lá, é uma pós-graduação de 1 ano, que é teórico-prática. E eu aí me apaixonei mais ainda e falei, bom, é isso que eu vou fazer. Aí eu fui para fora, eu fui para Espanha. Eu tô falando da Espanha porque eu fiquei lá 3 meses. Eu trabalhei numa clínica grande de lá, na IVE. A IVE é uma gigante. Eu tive vontade, mas eu acho que eu amo o Brasil e eu teria que terminar minha formação. Aí eu voltei porque eu ainda queria fazer outra residência. Eu fui fazer ginecologia obstetrícia. Olha só. Aí eu fiz outra residência em ginecologia obstetrícia, porque eu gostei tanto da área que eu falei, agora eu quero CGO, porque eu gosto de operar, eu gosto de pôr a mão na massa. E reprodução, tem muita mulher que tem mioma, endometriose, pólipo uterino, problema na trompa. E eu queria resolver esses problemas. Medicina integrativa, né? Eu queria resolver esses problemas dessas mulheres. Eu queria estar lá, mão na massa, então eu fui fazer outra residência. Fiz mais uma especialização no sírio-libanês de videolaparoscopia. Fiz uma outra especialização em ultrassom, porque eu não sou ninguém sem meu ultrassom. Então, na minha consulta, eu atendo, aí eu tenho que ver como é que estão... Eu sempre falo assim, vamos ver nossos amiguinhos? Não, nossos amiguinhos são os ovários, os folículos, o útero, o endométrio, são meus amiguinhos. Já trata assim... Não, vamos ver lá, daí eu vejo no ultrassom. É igual o senhor com as bacteriazinhas. Vamos ver bactéria. Essa aqui é do beijo. Meus amiguinhos são os óvulos, os folículos, os ovários. Eu encontro com ele hoje. Aí eu vou lá ver meus amiguinhos, com meu ultrassomzinho. Já consigo ter uma ideia do caso, se vai precisar de cirurgia, se não vai, se é uma fertilização, se é uma ovodoação, se é um congelamento de óvulos. Como é que é? Se é um casal de mulheres, casal de homens. Não, e vai lá e já vê tudo, porque você não sai de lá, pega o exame, vai ter que ir outro laboratório, demora para não sei o quê. Quer dizer, faz tudo lá. Então, eu acho que é uma área complexa. É uma área que demora muitos anos para você falar assim, pode vir esse caso que eu dou conta. Dá para a pessoa escolher o sexo da criança? Não dá para escolher, dá para saber. Então, como é que a gente sabe, né? Sim. A mulher, ela tem todos os óvulos dela. Tem um óvulozinho segundo. Você lembra acho que o pessoal que está ouvindo deve lembrar da escola, da aula de biologia, que a gente tem 46 cromossomos. Quando as células... os espermatozoides e os óvulos têm 23, porque um dia eles vão se encontrar e aí eles vão formar um embrião que vai ter 46, né? Só que o óvulo tem 23 cromossomos e é sempre o cromossomo X. E o espermatozoide pode ser X ou Y. Aí, quando eles se encontram, se for o espermatozoide com o X, vai ser menina, se for com o Y, vai ser menino. E a mesma coisa no laboratório. Quando a gente escolhe o espermatozoide que a gente vai injetar dentro do óvulo, a gente não sabe se ele é X ou Y. Então, não dá para escolher. Não dá para saber. Existe um exame que dá para ver, claro. Mas se a gente for fazer esse exame, já não dá para usar o espermatozoide para mais nada, né? Não dá para... Ele não vai fertilizar, porque a gente vai destruir ele tentando descobrir o que ele é. Se ele é X ou se ele é Y. Se destrói e fala, era menino. Agora perdeu. Então, a gente não sabe. No momento que a gente escolhe o espermatozoide, a gente escolhe o mais bonito. A gente fala que é o campeão lá. Com fitinha. O mais bonitão. O guerreiro. Não, a gente vê o espermatozoide que a gente fala padrão Kruger, mas é o alfa. É o bonitão, é aquele que nada bonito, que ele é todo... Tem a simetria correta, ele tá legal. É o Brad Pitt dos espermatozoides. A gente escolhe assim, na hora que a gente injeta no óvulo e forma um embrião, a gente só vai saber depois, que quando a gente fizer uma biópsia desse embrião, se for indicado, que nem é para ser feito em todos os casos, né? Sim. Então, se for feita uma biópsia que avalia os cromossomos, aí a gente consegue saber se aquele embrião é XX
ou XY. O grande problema é que você não pode fazer um tratamento com essa finalidade, porque quem garante que vai ter o que você quer? Pode ser que só tenha XX, pode ser que só tenha XY. Né? Então, é uma loteria. É vedado ao médico oferecer esse tipo de tratamento para escolha do sexo unicamente. Né? O que a gente pode é saber. Claro, o casal pode falar até para você, olha, se tiver eu queria um menino, preferência. Então, assim, isso a gente pode até escutar e sabe, considerar e falar, tá bom. Aí você vai lá na hora e fala, bom, existe essa preferência. Mas não pode dá pra ver. Indicar um tratamento médico onde a mulher vai tomar hormônio, vai tomar anestesia, vai passar por uma série de coisas apenas com esse objetivo. Tem muito mito, né, doutor Roberto, nessa área, né? Eu vi agora também umas coisas na internet, como jornalista a gente tem que ler, e inseminação caseira. Pegar a injeção e fazer uma coisa que é um absurdo, fazer uma inseminação artificial que é caseira, né? Não sei como se fala isso, mas é como que se faz uma inseminação dentro de casa? Tá cozinhando. Né? Pega... Como Parece, que, né? Como que a gente pode alertar? Doutora Carla, peraí, deixa eu pegar. Uma xícara uma xícara disso, uma colher de sal daquilo. Não, é louco isso, é um monte de coisa, mas fora as doenças, né? Porque eu acho que um tratamento, ele precisa ser todo de exame. E as doenças hereditárias, as doenças venéreas, né? Como isso é um tema AIDS, muito sério. A gente tá rindo aqui, mas eu acho que por trás de tudo isso existe uma medicina reprodutiva que é cara. Esse é o grande ponto. Uma cara também super responsável, né? Mas acontece que... falando de vidas, né? Sim, e é cara porque a gente tem poucos serviços no SUS que oferecem e a gente tem poucos serviços... E zero no sistema de convênio, né? Zero, porque não está no rol da ANS e não está nem previsto para entrar. Uhum. Então, a gente tem uma desilusão na paciente que quer muito, tem um sonho de ter uma família, ela quer engravidar, e ela vai em busca de alternativas, né, do it yourself, né, o tal do caseiro. Então, quando a gente faz a inseminação com sêmen de doador, tem um custo o sêmen de doador. O sêmen do doador pode custar entre R$1.000 e R$2.000. Por que que tem um custo? Porque esse sêmen, ele veio de um homem selecionado. Então, uma equipe de saúde teve que entrevistar, colher exame, fazer exames de sorologias, né, para evitar a contaminação. Exames genéticos. Esse sêmen, ele foi armazenado em quarentena e depois o doador, ele volta, colhe novamente os exames para ter certeza de que ele não estava em janela imunológica de HIV, né? Então, esse custo, ele tem que existir, né? Então, existe um custo. Qual é a diferença do 1.000, 2.000? Eu quero um espermatozoide de 2.000. Não, isso acho varia que do serviço clínica, de saúde, né? varia da clínica. Da clínica, não é? Não é espermatozoide classe A. Não. 2.000. Eu quero mais barato, eu quero mais barato. Não, mesmo porque quando há doação, a gente faz a avaliação da qualidade. Então, tem que estar bem. Então, tem todos os exames, toda a avaliação de qualidade, tem uma repetição de exame para chegar, né? Seminal. Então, a gente não pega simplesmente um sêmen in natura e coloca, né, dentro do útero da mulher. Porque a inseminação intrauterina, a gente coloca o sêmen dentro do útero. Por isso que tem um resultado bom. Esse sêmen, ele é processado. Então, a concentração de espermatozoide numa gotinha bem pequenininha é alta, né? Então, a gente coloca lá dentro do útero, já fica perto de onde vai acontecer a fecundação. Na inseminação caseira é o seguinte, são pessoas que estão na internet ou que é indicação de um, de outro, então ele vai lá e fala assim, eu sou doador. A gente não sabe se existe alguma troca financeira ou não, mas deve existir. É doador de quê? De espermatozoide. Doador de quê que você é? E aí ele diz que tem exame, talvez apresente, né? Não sabe. E aí a mulher, e assim, muito casal de mulher homoafetiva fazem e às vezes dá certo, né? Às vezes dá certo. Mas assim, é muito... inseguro, eu né? entendo que é um sonho,
que é uma coisa que essas mulheres querem muito ter uma família. Arriscado, mas a né? gente não sabe. Primeiro, vai ser um sêmen que ele vai ter acabado de coletar. Se ele teve febre na semana anterior, o risco desse sêmen não ter espermatozoide, ter uma concentração muito baixa, é alta. Porque o sêmen varia. Então, você não vai ter certeza da análise seminal. Você não vai saber nem se tem espermatozoide. A pessoa está numa fase que não... Você não sabe nem se tem Covid, estresse, né? Aí a pessoa pega numa seringuinha e coloca lá. A pessoa ejacula, coloca o sêmen em um dispositivo, num pote, e aí elas colocam dentro da vagina. Põe margarina. Põe na geladeira. Seringa. Então, assim, tem o risco, primeiro, de não ser eficaz, porque a gente não sabe como é que é a concentração desse sêmen. Infecção também, né? Infecção, risco genético, né? A gente não sabe o histórico familiar, genético, ele pode dizer o que ele quiser, né? Tem o risco também na hora de registrar a criança. Porque se duas mulheres são as mães, e elas chegam para registrar, e elas não têm um documento de uma clínica de fertilização dizendo... Elas duas elas fizeram com sêmen de doador. Então, são duas mães. Fica mais fácil. Elas vão ter que... Não precisar de advogado, vão gastar dinheiro com advogado. Então, assim, é melhor você ir numa clínica séria. Especializada, Procura um profissional e faça direitinho, sabe? Se você tem um relacionamento homoafetivo, você tem o sonho de ser mãe um dia, faça uma poupança pensando nesse sonho. Que você provavelmente vai precisar. Então, essa é a dica que eu dou. Porque, às vezes, o barato sai caro. E muito caro. Essa é uma frase que eu uso. Hoje está muito na moda a parte de aconselhamento genético, né? Entra... O aconselhamento genético é importantíssimo. O que é isso? Aconselhamento genético. Você faz um estudo, né? É o seguinte. Antigamente, a gente descobria... que a doença era genética através de entrevistas com as pessoas. Não, tal pessoa nasceu com isso também, da minha família, não sei o quê. E aí existia um aconselhamento. Olha, essa doença, você tem 50% de chance de ter um filho. Hoje, a gente tem exames específicos. Então, a gente consegue, com exame de sangue, descobrir o gene que está relacionado àquela doença. E com isso, se a gente faz um tratamento de fertilização, a gente consegue saber se o embrião carrega o gene ou não. Se ele tem a doença ou não. E a gente consegue escolher o embrião que não tem. Com isso, você elimina uma doença de uma família. Você consegue curar uma família. Olha, que bárbaro isso, né? Nossa, olha... Ainda dá tempo um pouquinho de falar de um tema, porque o assunto foi muito... E a doutora Carla tem que vir mais vezes para falar sobre fertilidade e infertilidade masculina em novembro, que eu acho que é uma coisa muito legal. Por que você apontou para mim? Não! Eu não apontei, não. É que eu tava contando porque acho que assim, todo mundo fala que a culpa é da mulher, e na verdade o homem, né, doutor? Sim. Que tem infertilidade, tem novembro azul, os homens com câncer também podem ter filhos biológicos, mas eu queria, não antes de você, né, da gente finalizar esse papo, que é tão legal, falar sobre o Outubro Rosa e as mulheres que querem ser mães depois de um tratamento de câncer. Esse é um tema sério, Andréa, e esse tema tem que ser tratado com a maior seriedade, porque o câncer de mama... Estou falando de vida, né, pessoa, né? Sonho, vida, sonho. Exato. E o tratamento do câncer de mama, ele pode ser muito agressivo para os ovários das mulheres, assim como qualquer outra quimioterapia pode destruir as células germinativas, que são as células que vão dar origem aos óvulos. Portanto, se você recebeu o diagnóstico de câncer de mama e você vai ter que fazer uma quimioterapia, converse imediatamente com o seu oncologista sobre o seu desejo de ser mãe um dia. E congele seus óvulos. Procure expressar essa vontade para o seu oncologista para não perder tempo. Mais, né? Mesmo que a pessoa não quer, a vida vai modificando, as cabeças vão modificando. Né? Então, será, né, congela. Congela, assim, fala, na dúvida, congela. Essa frase eu uso muito quando as pacientes vêm me procurar para aconselhamento. Também tem um aconselhamento reprodutivo, tem um aconselhamento genético e tem o reprodutivo. Então, eu atendo muitas mulheres na faixa dos 30 a 40 anos que estão sem parceiro,
né? E pensam em ter filhos um dia, mas ainda não tá tudo certinho, redondo, né? Aí eu falo, na dúvida, congela. Porque o seu óvulo de hoje, com certeza, é melhor que o de amanhã. Essa certeza eu tenho. E aí, ela pode ter uma escolha. Então, se ela não fizer escolha nenhuma, se ela não decidir congelar óvulos, no futuro ela não vai ter escolha de poder usar o que ela congelou. Sim. Né? Então... E a cabeça muda, a vida muda muita coisa. Muda muito legal, viu? Estou muito feliz com essa entrevista. Você sabe que tem um urologista, que é meu urologista, ele fala que o que tem de homens que ele fez a cirurgia, operou... vasectomia, e voltam lá. Casa com uma moça mais novinha, que gostou. Quer ter filho. Aí chega lá e fala, escuta, doutor, gostando que ele falou, tudo chega bem com a mesma história. Tem um amigo que ele gostaria, ele falou, eu sei que é para você, o que você quer? Aí o cara fala assim, não, é um amigo. A mesma coisa que agora mudou a lei da laqueadura, né? E agora as mulheres a partir de 21 anos podem fazer laqueadura. Nossa. A partir de 21 anos não é muito nova, não? Não é muito nova, porque a cabeça não está bem informada. A gente não tem ainda a cabeça, né? Doutora Carla, um assunto muito importante mesmo, que é o Outubro Rosa. Obrigada por ter vindo. Foi uma honra mesmo. Eu acho que foi um assunto que a gente conversou muito sobre saúde, né? E tem que vir mais vezes, porque passou muito rápido mesmo. E... Você está dizendo que acabou? Eu estou dizendo. Olha assim, tem bate-papo que passa muito rápido. Você pegou as tuas dúvidas e agora acaba. Ainda me apontou aí. Ainda falei assim, eu falei, doutor, olha, isso aqui. Mas passou muito rápido, né? Passou muito. Como é que encontra a doutora Carla? Gente, me encontra no Instagram, @dra.carla com C e A Conelli. Muito legal, ela faz uns videozinhos também no TikTok, nossos programas também, que eu não vou largar a doutora Carla de maneira alguma. Está convidada no nosso programa de rádio. De novo. Vamos ter mais tempo. Vamos ter mais tempo agora. Olha, ela fala muito mais coisas. Foi tão rapidinho aquele dia, né? 20 minutos. Você fala, bom dia, acabou 10. Boa noite, acabou mais 20. É pouco, né? Passa rápido. Você vê, uma hora passou super rápido, né? Você fala gostoso demais. Fala gostoso de um assunto que é complexo, difícil, né? É possível ser mãe, é possível ser pai, com tratamentos da medicina, né? Com responsabilidade, com seriedade, com locais sérios, sem curiosos, sem curandeirismo, sem mágicos, né? Muito sério. Que é uma coisa que mexe tanto, eu acho, na minha opinião, que mexe tanto com as pessoas que estão sujeitas a querer, elas ficam tão desesperados para ter que elas viram um pasto grande para curandeirismos. Eu falo que tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa faz qualquer coisa para engravidar, né? Está sendo cobrada pelo parceiro ou pela parceira. Procure um profissional sério, ético, que vai te falar... Doutora Carla. Vou ficar muito feliz em atender, mas assim, tem a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, tem muitos profissionais capacitados. E, gente, profissionais que te falem a sua real chance, a sua probabilidade, o que fazer, que caminho seguir. Claro que, assim, o paciente, junto com o médico, vai decidir que caminho seguir, né? E, às vezes, o que a gente precisa mesmo é de orientação. Às vezes, um ajuste pequeno pode trazer de volta a fertilidade. Como, por exemplo, as mulheres com ovário policístico. Né? Às vezes é um problema metabólico tão complexo que a mulher para de ovular. E às vezes a gente consegue arrumar essa casinha. E não é um tratamento de alta complexidade, né? Isso. E às vezes a gente precisa voltar algumas casinhas a arrumar. Tem que voltar mais vezes para falar. Já tá super convidada. É que eu amo falar sobre isso. E olha, e de verdade, procura o Instagram lá da doutora Carla. É muito legal, tem muita informação. Eu acho que já é uma aula lá. Obrigada, doutora Carla. Obrigada, muito bom, né? Gratidão por ter vindo. Gratidão. Tava muito ansiosa pra você vir, né? De novo aqui. Parabéns pela escolha. Tá vendo? Eu tô arrasando. Como encontra o doutor Bactéria? Explica essa pergunta. Aquelas... Não, é por causa do homem, público homem, né? Infertilidade masculina ainda precisa ser muito falada. E a gente tem o Novembro Azul, né? E como é que encontra no TikTok, doutor Bactéria? Em tudo, é Bactéria Oficial. E eu quero convidar todo mundo pro @Bacpapo, hein? Tem que seguir, entrar no canal lá. Muitas entrevistas legais. Obrigada, viu? Obrigado, Tchau, gente. Tchau.